Olá, boa noite. Boa noite. Aguardando a Carol entrar aí. Aí, Carol, já chegou. Vamos bater esse papo bem legal com a Carol hoje. Vamos falar sobre respiração, sobre como ela conseguiu esses resultados incríveis. E a gente vai trazer um pouquinho também de boas práticas de respiração e também para falar um pouquinho do nosso trabalho na Oxygen. Boa noite, Amy. Deixa eu ver se a Carol já solicitou aqui para entrar. Oi, Olá, Carol. boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo? Eu vou botar o fone para ficar melhor, né? Legal. Bem-vinda. Obrigado. Vou baixar um pouquinho o volume agora. Como tá o meu volume aí, tá bom? Vou botar o Tá fone bom, também. tá bom. Tá. Tô te ouvindo bem. É? Todos nos ouvem bem aí? Se o pessoal tiver perguntas, pode mandar as perguntas como pergunta mesmo. Tá melhor agora. Estamos te ouvindo. E aí, Carol, bem-vinda, boa noite. Obrigada, Juliana. Obrigado. Obrigado por ter aceito esse convite de fazer essa live. Estava bem ansioso para ter esse bate-papo aqui contigo, né? Para a gente falar um pouquinho, para tu contar um pouquinho da tua história, né? Como a respiração, né, influencia a tua vida, né, como isso é para ti e como que tu atingiu esses resultados incríveis aí com, né, de apneia, porque eu acho isso acho que é um dos maiores desafios, né? Na yoga tem uma frase de Patanjali, né, que ele fala que a respiração é o que traz essa consciência ao corpo e que o nosso objetivo é se libertar dessa respiração mortal, né, desse medo que a gente tem da respiração, tanto que as pessoas geralmente conseguem ficar bem pouquinho tempo sem ar, né? Que já bate um pânico, né? Um pavor, assim. Então, eu acho muito interessante e admiro muito o teu trabalho, assim, tudo que tu conquistou, porque prender a respiração por um tempo maior, assim, é bem desafiador. Muito, muito desafiador e, inclusive, né, bem arriscado, assim. É algo que tem que ter muita, muita coragem para fazer. Eu acho que dos esportes radicais meu ponto de vista, é o mais, sabe, assim, mais desafiador. Então, gostaria que tu te apresentasse, falasse um pouquinho aí de ti, e a gente vai seguindo. Tá, obrigada. Bem, a apneia, assim, eu acho que todo mundo desde criança sempre fez a apneia, sempre praticou a apneia. Tá? É, Uhum. ela era uma brincadeira que está em qualquer ser humano e então isso mostra que a gente já tem uma proximidade com esse exercício, vamos dizer assim, e uma Uhum. proximidade também com a água, né? E Sim. tem várias histórias que nos remetem também ao útero materno, aos 9 meses, vivendo um líquido, né? Na Uhum. verdade, a gente tem esse contato com a água e a apneia. Mas, fora isso, a gente tem aquela apneia que nos uniu agora, né, nessa Aham. nova trajetória e nos novos estudos, né, que é aquela Aham. apneia que faz também o bem para o corpo. Né? Porque, na Uhum. verdade, eu descobri a apneia por acaso, brincando, e daí evoluí no esporte. Fiz 8 recordes Uhum. mundiais, mais vários recordes sul-americanos. Só que eu comecei a perceber que no início que a minha evolução ela foi grande no treinamento em apneia puro e depois chegou um momento que eu não evolui mais e aí foi a hora em que eu resolvi parar, sair fora d'água e comecei a avaliar o que era necessário para poder Uhum. melhorar no meu mergulho. E aí foi nessa Uhum. busca por melhorar no mergulho que eu percebi que eu poderia melhorar fora d'água e concomitantemente dentro da água.
que a minha melhora Uhum. não era algo isolado. Eu passei a Aham. treinar coisas muito maiores, muito mais importantes, que me levaram a melhorar minha performance. Então, eu tinha, no início, 2 recordes mundiais, que eu fiz Uhum. 8, depois que eu percebi isso. Né? E, ao mesmo Entendi. tempo, a vida ficou mais... o treinamento ficou mais fácil, eu ganhei saúde, ganhei qualidade de vida, então eu melhorei, ganhei recordes, mas o meu ganho maior foi fora da água na vida. Né? Foi fora. Então, exatamente. É, antes de Carol falhou encontrar aí, o não sei meu... se tu tá me ouvindo. Estou Agora ouvindo. voltou. Agora Tá. voltou. Deu uma falhada no vídeo. E Eu não aí eu consegui ouvir o que tu falou por último. eu Eita, tá travando. Carol, tá me ouvindo? Pra mim tá travando o vídeo aqui, não sei se é a minha internet ou se é a tua. Vocês estão ouvindo aí, pessoal? Para quem que tá falhando aí? foi. Agora vai. Agora voltou. Eu tirei do Wi-Fi, estava no Wi-Fi, estava caindo, acho. E Tá. aí saí dessa parte do mergulho, tive essa melhora fora d'água. E ao Uhum. mesmo tempo, como eu sempre pratiquei outros esportes, eu sempre pratiquei principalmente o ciclismo para melhorar para o mergulho. E aí tive o filho, e aí passei a pedalar mais. E aí comecei a aplicar também esse meu treinamento de apneia e de respiração para o ciclismo, né? Porque eu percebi que muita gente respirava muito mal fora da água Uhum. enquanto Tu acha que uma pedalava. coisa ajudou a outra, então o teu treino fora melhorou o mergulho e o mergulho já por si só, né? Tu já tinha um domínio da respiração, te ajudava muito nos esportes, mas acho que tu foi fortalecendo quando tu conseguiu unir os dois. Principalmente a parte da ventilação e o treinamento Uhum. em apneia, que teve assim, uma interferência muito grande nos outros esportes, um rendimento melhor. Legal, legal. Então na verdade, a tua caminhada foi de experiência, né, Carol? Foi de muito de prática. Claro que tinha muito estudo junto, mas tu era teu laboratório, né? Tu estava sempre testando as Sim. técnicas em ti, provavelmente, né? Eu sempre testei em mim, no começo eu fui pioneira aí nessa área, porque os cursos de mergulho em apneia, a gente não tinha instrutores no país, eu fui uma das primeiras em nível internacional, eu fui a Que primeira legal. instrutora da América do Sul a, a ser uma instrutora da Associação Internacional para o Desenvolvimento da Apneia. Eu Uhum. passei meses estudando na França, treinando, mas o meu laboratório mesmo era o meu corpo, né? Teu Então, corpo. E hoje também, né? Porque eu vejo que tu posta os vídeos ali, né, com a oxigenação do corpo lá embaixo, né? Isso a gente pode explicar um pouquinho melhor pro pessoal o que que é esse treino, né? Mas eu vejo que tu sim. te desafia bastante, né? E é constante, né, Carol? Eu acho que é uma coisa que tá em ti, né? Isso. Eu acho que pela minha condição, pelo meu condicionamento, eu consigo levar num extremo. Eu consigo fazer Uhum, isso. E porque, como eu tenho um nível de adaptação mais alto, porque eu mantenho um treinamento, eu preciso desse uhum, treinamento, vamos dizer assim, mais intenso, com menos uhum. desgaste físico, mas mais intenso Ah, fisiologicamente, em termos de resposta, perfeito, para que eu não me perfeito. desgaste, porque vou fazer 53 anos. Eu não sou Uhum, nenhuma mocinha para ficar aham, pedalando horas e horas ou nadando muito. Eu consigo resistir bastante, né? aham. Mas eu preciso tomar cuidado com o treinamento também. Né? Então a apneia me ajuda nisso também, a melhorar a intensidade com menor desgaste. Isso tudo é importante para a gente conseguir ter um rendimento por um tempo maior, né? Ter uma vida Que maior como legal. atleta.
Que legal, porque é bem a proposta da Oxygen. Depois a gente entra um pouquinho mais nesses detalhes, né? Mas é bem essa proposta, né? Que é trabalhar a fisiologia, né? Da respiração, né? Do corpo, na verdade, como um todo, através da respiração. E a gente trabalha bioquímica e biomecânica, né? Para trabalhar essa tolerância para que quando tu vá performar, tu esteja mais preparado sem ter que ficar sempre levando o corpo ao extremo de uma Uhum. atividade muito intensa, né, Carol? Que pode se lesionar, pode, né? Quem está levando o esporte mais ao extremo está sempre propenso a se lesionar, né, de certa forma. Então, Exato. com esses treinos, tu consegue unir, manter o sistema respiratório e a tua fisiologia sempre, né, forte, sem ter que exagerar nos treinos, é isso, né? Sim. Recuperação. Às vezes, só um treino puro de apneia pode trazer um resultado ótimo com desgaste mínimo. Né? Ou se você está lesionado, você pode também treinar. O cara não vai usar, Uhum. me machuquei, não vou treinar, não. Dá para treinar. Consegue, Sempre tem o jeito de consegue treinar. manter. E Aham. um dos treinos é o treinamento de apneia também. Que legal, que legal. É, a gente fala bastante, né? O pessoal às vezes pergunta qual o melhor treinamento, né? Eu vejo que essa pergunta, inclusive comparando, né, os treinos de apneia com os treinos de hiperventilação, né, para entender o que é melhor, né? E eu entendo que a apneia é o que te leva a uma construção de mais resistência, né? Porque melhora a nossa tolerância ao gás carbônico, mas também a hiperventilação, como um método do Wim Hof, também tem né, o lado positivo, porque trabalha essa amplitude da respiração, né? A gente consegue ter movimento mecânico, trabalha mais a biomecânica, acho que a gente pode dizer, né, Carol? Essas atividades que tem até como alguns pranayamas da yoga, né, que tem treino de respiração mais forte, mais intensa, porque isso mantém a força da musculatura, né? Sim, também. É bem importante, é, você comentou sobre, o- a gente pode considerar três momentos importantes da respiração. A parte mecânica, Legal. do movimento, né? A parte química, que é os gases no sangue e nas células, pressão parcial de oxigênio, de CO2, e o ritmo da respiração também. Tudo isso vai mudar, vai balancear o sistema nervoso, é, vai fortalecer a musculatura da respiração, vai retardar a fadiga, vai retardar o aparecimento ácido lático. Então, a Uhum. gente basicamente tem esses três pontos importantes para destacar: a parte mecânica da respiração, a parte Uhum. química e o movimento, o ritmo dela. E isso aí vai Uhum. interferir em tudo para a nossa vida, qualidade de vida, performance. Né? É uma coisa Não muito, só no muito esporte, importante, né? não só Não no só no esporte. esporte, né? Por dia a E dia, muita né? gente, mas muita gente busca o treino que é um treino assim, que é um treino forte, porque só se for forte é legal, vai dar resultado. Mas tem muita gente que quer isso, mas não observa e não respira corretamente, que é o básico. Né? Então não Uhum. adianta eu fazer um treino de apneia forte, intenso, se, por exemplo, eu no dia a dia não respiro corretamente. Eu, Uhum. vou, eu, eu não vou ter o resultado que eu quero no esporte se eu não conseguir. No dia a dia, o básico eu não consigo fazer, que é respirar pelas narinas, trabalhar na linha do diafragma, não precisa volumes enormes, mas principalmente narina, diafragma e o ritmo dessa. Isso é o mais importante. E aí sim, depois Falhou que de... tu domina isso, né? Agora voltou. Aí Falhou de sim tu novo o vai finalzinho ficar. aí, Carol. Falhou de É, novo. tá, Eu só perdi o finalzinho que tu falou. o domínio no final é o ritmo da respiração mesmo, né? Do ritmo. Ou Perfeito. inspirar num tempo, expirar no dobro do tempo. E isso aí eu achei Uhum. muito importante quando eu encontrei. Eu já era fã do Oxygen Advantage, antes Uhum. mesmo do método buteico, gostava muito dos livros, e o Oxygen Uhum. veio para modernizar isso com mais estudos científicos, com coisas mais atuais, vem reforçar aquele método que já era muito interessante, né? Um método para trazer saúde, para trazer performance, para tudo. Então, a Oxygen agora foi assim
um encontro para mim de muita coisa que eu já praticava, mas na qual eu encontrei explicações científicas, eu encontrei maiores dados que comprovem esse benefício, né? E aí fiz o curso de forma instrutora, né? E agora a Uhum. ideia é realmente a gente trabalhar juntos aí para difundir para a gente poder auxiliar todo mundo que tem interesse em melhorar a qualidade de vida, melhorar a praticar o esporte, começar a praticar o esporte também, mas principalmente respirar corretamente para depois escolher o esporte da sua preferência. É, isso que é o legal, né? Porque a Oxygen está no mundo inteiro, né? Agora ainda é um pouquinho novo no Brasil, né? A gente que está sendo pioneiro aí, né, Carol, de trazer. Mas é o legal que o que a Oxygen traz, né, sobre esses pontos de vista de bioquímica, biomecânica, né, e ritmo, tudo isso que a gente comenta sempre, eu falo bastante, inclusive, nos meus posts aí, né? Que a gente respira muito rápido hoje em dia. Por isso que as pessoas estão ansiosas demais, né? Tá todo mundo respirando muito rápido. E a frequência que a gente vai falar em ventilação por minuto, né? E aí as pessoas estão respirando, sei lá, 12, 15 litros de ar por minuto. E o certo era de 4 a 6, né? Então as pessoas estão respirando muito rápido e isso está deixando todo mundo, né, ansioso e com dificuldade para se concentrar, muita dificuldade para se concentrar. Eu acho que eu vejo que é uma das coisas mais, né, porque aí afeta todo o resto, né? Se eu não consigo fazer uma coisa por vez, fica muito difícil, né, de tomar decisões, né? E aí a gente entende fisiologicamente o que está acontecendo, né, todo esse lado científico da oxigênio, mostrando que uma hiperventilação pode oxigenar de 20 a 30, 40%, talvez até menos o cérebro. Então começa a ficar mais claro do porquê que está todo mundo ansioso, todo mundo nesse estado, né, de luta ou fuga, porque está respirando muito rápido, né? Deveria E estar respirando ativando 4 a 6 litros, o lado simpático que né? tem no sistema nervoso. E isso tá sempre em luta ou fuga, né? Que é o sistema simpático. Então, por isso que as técnicas de apneia, né, que a gente trabalha bastante no oxigênio, elas levam a acalmar o sistema respiratório, né, os centros nervosos, Balancear. enfim. Tem os quimiorreceptores, que a gente, né, fala bastante, que são sensores que monitoram essa pressão do gás carbônico e te informam se tu precisa respirar. E aí, quando esses sensores estão muito sensíveis, né, qualquer aumento do gás carbônico a gente já sai hiperventilando. Então, os treinos de apneia, é claro que tem uma metodologia para fazer isso, não é só sair prendendo a respiração, principalmente para quem tem, né, uma dificuldade com pânico, alguma coisa assim, porque a respiração ela é muito, né, acho que é o maior medo que a gente tem realmente, né, o sistema respiratório realmente é muito, as pessoas têm muito medo, né, tanto que prende a respiração já bate um certo pânico. Então, a gente tem uma metodologia onde a pessoa vai evoluindo dentro dessa metodologia para ir conquistando isso aos poucos. Aí começa a melhorar o sono, começa a melhorar a prática de esportes, porque na verdade está tudo interconectado, né? Se a gente respira mal de dia, vai dormir mal. Vai, na hora de praticar esportes, também não vai respirar bem, né? Então, quando a gente começa o trabalho que a gente falou, acho que né, na prática, essa tua história da tua vida é bem isso, né? Uma coisa foi apoiando a outra e melhorou tua performance no esporte e qualidade do sono, né? Qualidade de vida em geral, né? Então acho que isso é Eu, legal de ver que tu teve isso na prática, né, Carol? Na prática mesmo. sim. Eu vejo o tempo todo, porque eu percebo quando a pessoa está conversando comigo, por exemplo, ela não consegue fazer uma frase longa. Por quê? Porque ela respira curto. Então, ela não É. consegue desenvolver uma conversa tranquila. Ela não está Uhum. tranquila, ela não oxigena o corpo direito e ela conversa curto. Né? Então, você Uhum. sente a tensão no corpo. É um corpo que faz vasoconstrição, é um corpo, a pessoa hiperventilada, ela vive assim, ela faz vasoconstrição, ela fica tensionada e ela não entrega o oxigênio corretamente para as células. Então, os órgãos que precisam funcionar de forma correta não funcionam, o cérebro Uhum. também está sofrendo, o Uhum. corpo inteiro sofre. E aí, se você levar uma pessoa dessa, por exemplo, para praticar um esporte, ela vai cansar muito mais rápido do que uma pessoa que trabalha a ventilação. E eu vejo muito isso nas provas de ciclismo, sabe? Eu estou Uhum. pedalando, eu estou fazendo uma subida,
eu uso a respiração, por exemplo, de forma cadenciada, trabalho a nasal no limite, assim, no limite mesmo, eu tento prolongar ao máximo essa ventilação nasal. E aí, quando eu estou passando as pessoas nas subidas, nas provas de mountain bike, eu percebo isso. Eu vejo, eu vejo o quanto, eu vejo o quanto aquela pessoa que eu estou ultrapassando poderia estar pedalando melhor, poderia estar indo junto, inclusive, né? E Aham. eu passo, sim, o ritmo da ventilação, do número de ventilações é completamente diferente. Então, sobrecarrega menos o coração, sobrecarrega menos o pulmão, retarda a fadiga, resiste a uma longa prova. Uhum. E isso, assim, eu encontro muitas vezes. Cada vez que eu passo alguém, a pessoa está ofegante já. A hora que ela está naquele estado ali, ela está no limite dela, Já está se sabe? entregando, né? E hoje é legal que com o oxigênio a gente consegue explicar, né, cara, o que está acontecendo nesse processo, né? A pessoa está respirando muito rápido, a baixa concentração de dióxido de carbono na corrente sanguínea dificulta a entrega do oxigênio justamente para os músculos que estão sendo mais exigidos no momento, que eles estão mais quentes, né? A questão de troca de calor, de pH sanguíneo, que é o efeito Bohr, a gente fala bastante, né, Carol? Ou seja, os músculos que estão precisando começam a não receber oxigênio suficiente, mas não porque pela falta de oxigênio. Na verdade, é o excesso de oxigênio não dá espaço para o dióxido de carbono na corrente sanguínea e dá uma má oxigenação do corpo. Aí começa todo aquele processo de ácido lático, né? Vai gerar fadiga, dor, ou seja, tudo que a gente fala, né? É, o que está acontecendo que é nítido ali, tu vê que a pessoa está respirando muito rápido, ela não tá... Na prática é isso que está acontecendo, ela está tendo, né, fadiga muscular, tá, vai cansar mais rápido, vai ter dor, né, vai demorar E depois o para se diafragma recuperar, ou também. seja, o diafragma, ou seja, é legal porque é perceptível, né, já vi também, tem o Jorge Imo, acho que ele é, não sei se é da Itália, que ele é lutador, é instrutor da Oxygen também, ele falando que quando ele está numa luta, ele percebe quando o cara vai se entregar, porque a respiração, se o cara perdeu a respiração, se Perde-se, foi, perde ele a perna, perde tudo. Eu perde falo tudo, isso, porque é um pessoal. processo que acontece em cascata, né, Carol? A gente começa a oxigenar mal os músculos, eles vão lesionar, eles vão fadigar, ou seja, perdeu a respiração, perdeu depois a força, não consegue sustentar Tem, mais aquele nível. tem um reflexo no diafragma também, quando ele está trabalhando e começa a, a fadigar, existe um reflexo também que o movimento não fica regular e dificulta Ah, essa circulação para as pernas. Ele sequestra a circulação sanguínea para ele, para melhorar o funcionamento dele, dos órgãos vitais. Então, aí o claro, corpo ele é começa a prioridade, né? tentar equilibrar. E aí, nessa tentativa de equilibrar, vai faltar ainda mais para as pernas. Vai ter uma hora. Então, se retardar ao máximo a fadiga, ventilar sempre pelas narinas, trabalhar isso de uma forma ritmada, a respiração durante o esforço físico, né? Vai te ajudar muito a melhorar a performance, né? Em qualquer esporte, não só na pedalada. Uhum, que legal. Que bom te ver afirmando isso aqui, porque eu bato tanto nessa tecla de respirar só pelo nariz que eu acho que o pessoal que me segue Tá? talvez deve achar que é um exagero, né? Mas que Não, legal e ver eu tu era trazendo assim, isso. eu era assim, tá? Eu comecei a perceber no começo da nossa pandemia, quando eu comecei a pedalar dentro de casa, eu tinha máscara para treinamento e tal, e eu Uhum, comecei a perceber que eu também, eu logo trocava o uso da narina pela boca com 130, 140 batimentos. E hoje eu pedalo a uhum. 160, a 200 watts, nasal. E ainda, E eu ainda tá nasal. percebo, ainda está nasal, e eu percebo que o número de ventilações é menor, eu consigo, então, uma Uhum. menor fadiga do diafragma, e aí eu consigo entrar. O meu batimento, ele não se altera, ele fica estável a 156, 158 batimentos. É uma zona 2 de esforço. É uma zona que a gente consegue manter uma prova de resistência. E aí, quando eu precisar, eu tenho força para acelerar. Para E dar eu mais um consigo gás melhorar ainda. bastante observando a minha própria respiração. A nossa respiração, ela precisa ser consciente. Não é simplesmente Uhum. respirar de qualquer jeito. Precisa ser, depois que a gente tiver
A gente nasce respirando corretamente, começa a Uhum. respirar errado em função do estresse, do dia a Emoções, dia, né? da pressão, das emoções, isso uma série de Uhum. fatores. E aí a gente começa a hiperventilar, entra nesse estado Uhum. de hipocapnia crônica, né? E aí a gente fica refém das emoções, da ventilação errada. E aí, para a gente voltar a ventilar corretamente, a gente precisa entrar nesse processo de consciência, respiração consciente, para daí depois ela voltar a ser natural novamente. Então, a gente precisa se Que esforçar um legal. pouco, né, para melhorar, para voltar à condição natural e saudável da respiração. É, isso aí eu vejo as pessoas que eu atendo, né? Ou até os workshops às vezes, que eu faço também, eu vejo bastante assim, que o pessoal, num primeiro momento, acha que é quase impossível, né? Principalmente quem vai mais ao extremo diz, não tem como, né? No primeiro momento. É claro que no primeiro momento é difícil, né, Carol? Sendo sincero, assim, fazer essa transição, Sim, né, de respirar só pelo nariz é um processo, tem que ter uma construção. A gente fala talvez em 6 meses para conseguir sustentar a respiração nasal isso por toda a demora um atividade, pouco. talvez demora um tempo, não tem o que fazer. Porém, os benefícios são colhidos já imediatamente, porque melhora a oxigenação do corpo, né? Melhora toda essa questão de fadiga, tu vai se sentir menos cansado, com mais energia, ou seja, vai reverberar em todo o corpo, né? Claro que não é só a respiração nasal, tem que observar, né, a frequência respiratória, o movimento do diafragma e tudo, mas é legal porque quando a gente consegue unir a respiração mais consciente de dia na prática de esportes, quando está trabalhando, quando está se alimentando, né? No momento íntimo, porque também tem tudo a ver com isso, né? O sistema reprodutor está ligado ao sistema parasimpático, ou seja, a pessoa, se ela não consegue relaxar, a imunidade fica baixa, né? Começa a ter uma série de problemas no organismo da pessoa. Então, precisa ter os momentos de relaxamento, e isso se conquista através de uma respiração lenta, calmando ela, automaticamente o corpo já vai desacelerar um pouco, porque tanto que a yoga sempre fala, né, que a respiração é o elo entre o corpo e a mente, né? Eu estou pensando alguma coisa, se eu estou hiperventilando, o meu corpo não tá conectado, né? E aí quando eu acalmo minha respiração, eu começo a conectar um pouco melhor meus pensamentos com os meus sentimentos, e aí fica mais fácil, né, de reverter uma emoção que eu estou escondendo, né? Enfim, a gente tem todo esse lado emocional que não tem só como entender a respiração como algo fisiológico. Ela está sendo afetada pelas emoções. Então, no momento que tu começa a prestar mais atenção na respiração, certamente tu vai ficar mais consciente de alguns padrões repetitivos que tu está Tá? fazendo, né? Né? As coisas que tu tá fugindo, sei lá, começa a vir, né? Por isso que todos os atendimentos que eu faço sempre envolvem esse lado emocional, por isso que eu conectei também um pouquinho com a música, né? Que eu acho legal ter a música tem esse poder de afetar nossas ondas cerebrais, também batimentos cardíacos, ela afeta a nossa respiração, tem estudos mostrando isso, para que a pessoa use alguns instrumentos, mas aí pode ser o que a pessoa achar melhor, né? O que ela ama fazer, faz bem conectado com a respiração, e aí vem o esporte, né, que eu acho muito legal. Cada alguém vai gostar de correr mais, outro né, de andar de bike, enfim, nadar. Faz isso bem conectado com a respiração, que a prática de esportes muda totalmente. Em vez Sim, de ser algo que é meio dolorido, às vezes, ou meio difícil, se torna mais prazeroso, se torna muito sim. melhor. Tu consegue ficar mais concentrado também. Eu sempre quando eu vou entrar numa subida difícil, eu Uhum, já eu criei uma âncora com a minha respiração para seguir no ritmo para vencer aquela subida, determinada subida. Uma uhum, coisa que pouca gente sabe assim é que o próprio diafragma, que é esse músculo, né, o principal da nossa respiração, ele interfere na nossa drenagem linfática do corpo, né? Então, ele uhum. melhora essa parte imunológica também, porque ele é um dos principais controladores da linfa. Ele ajuda a massagear todo o corpo, né? Ajuda a Então, bombear a linfa, né? a bombear. A função da Isso. Aí, respiração não é só levar o oxigênio para as células, é o principal, mas uhum. existem outras diversas funções, né, que a gente, respirando corretamente, vai ter benefício, até mesmo para uma alimentação, para uma dieta correta, que a gente perde peso respirando corretamente, né? Perde E peso, perde desincha, peso. né?
Melhora toda É. a circulação do corpo. As dores, as dores também, né, Carol? Porque muita gente não consegue estabilizar bem a coluna aqui, e sente dor lombar, e é muito por causa do diafragma, né? O diafragma estabiliza a coluna. Nossa, a gente poderia ficar falando aqui por horas, né, Carol? De tanta coisa que envolve a respiração, É tanto muita que coisa. é muita coisa, não é simplesmente respirar, pessoal. Isso é uma coisa que, né, que a gente tá tentando mudar essa visão, assim, né? Não é simplesmente eu tô respirando, eu tô vivo. Isso está influenciando todo o funcionamento do teu corpo, né? O Bruno está perguntando aqui, ó, qual método você usa que faz a saturação baixar tanto? Ela baixa por causa do meu esforço. E uma coisa Uhum, interessante do Oxygen Advantage, que é diferente do que eu normalmente fazia, eu fazia apenas alguns exercícios dessa forma, é que os exercícios do Oxygen Advantage, eles são em expiração. Então, quando a gente uhum, entra num treino de apneia expirada, expiração passiva, que não é extrema, você rapidamente vai entrar numa hipóxia rápida e o choque de relação entre hipoxia e hipercapnia é muito maior, muito mais, gera uma adaptação fisiológica muito maior, muito mais intensa. Então, quando eu dou os tiros, por exemplo, eu adoro fazer o tal do tiro que é o mais desafiador, os tiros em apneia expirado, né? E, uhum. Se não e tem ar não no foi pulmão, né? Tu tá, quer dizer, porque tem o residual, mas tem, não. Tu é, expeliu quase tudo, né? Acho que fica uns espere 30%, tudo, né, Carol? Mesmo que a gente expire, fica ainda 30%, né? residual, mas ainda estou É. um pouquinho acima disso, né? E sempre treinando em aparelhos de segurança, né? Porque a gente pode ter um Uhum. desmaio, tem, tem que saber o limite. Mas o mais importante disso não é nem o próprio desafio, é porque eu sei que isso vai me gerar um benefício no esporte. Né? Então, Uhum. esse treino de tiro eu achei super interessante, né? E ele melhora, para quem pedala, cara, melhora a habilidade em sprints repetidos. Quem que não quer ter perna para melhorar no sprint? Se eu faço 10 Uhum. sprints no padrão X e eu posso fazer 16, eu posso melhorar 35%. Nossa, eu Uau. quero, então vamos fazer sprint. Então eu Vou estou fazer. assim, super animada com os exercícios, né? Estou Que legal. aplicando, estou testando e não vejo a hora da gente fazer o nosso curso aqui em Floripa, né? Vamos fazer um para. Ah, é, vai ter. Estamos organizando, aí vai ser em dezembro, né? A gente vai fazer uma masterclass, né, Carol? E a gente vai ter mais ou menos 8 horas, então, com nós, aí a gente vai conseguir entrar mais a fundo nessa fisiologia, explicar o que está acontecendo, fazer vários exercícios durante a masterclass para sentir na pele, porque eu acho que o legal dessa metodologia é porque tu estuda, tu lê um pouquinho, depois tu sente o que está acontecendo no corpo, né? Essa mudança drástica de uma apneia, o que está acontecendo, tu sente as pernas queimando, é uma sensação bem diferente, inclusive, né, Carol? Parece que em 10 minutinhos treinando a respiração dessa forma, parece que tu treinou uma hora naquele primeiro momento assim de cansaço que tu sente, que depois passa rapidamente, porque não chegou a lesionar o músculo, né, a machucar ou forçar demais, é simplesmente uma sensação em que depois passa. Então isso é muito Queima, né? legal, a pessoa sente, né? A pessoa sente na prática tudo. É. E agora também eu recém formei mais 8 instrutores, vai ter mais 8 instrutores agora no Brasil aí, né? E também em breve vai ter mais turmas aí que a gente está. Porque isso para vocês terem ideia, pessoal, é tão amplo, né, esse trabalho com a Oxygen, que vai desde psicólogos, médicos, muita gente, né, que trabalha com a saúde, isso é bem amplo, para yoga, terapeuta holístico, porque precisa estar conectado à respiração, né, quando vai fazer seja lá um reiki, o que for de terapia, precisa ter a consciência da respiração para entrar nesses estados de, por exemplo, de hipnose ou qualquer. Então, esse conteúdo ele é muito amplo, ele pega, não é só para a prática de esportes, pelo contrário, é muito mais para a vida do que para o esporte, né? Muito mais para a saúde, como um geral, do que o esporte é um resultado disso, né? Um atleta que dorme, uma pessoa que dorme bem, respira bem, vai praticar esportes bem, né? Então Sim. tá tudo ligado, na verdade, não é uma coisa mais importante que a outra. Então a gente traz todo esse conteúdo de uma forma científica, de uma forma que tem embasamento, né? Tem muitos testes e que o legal, Carol, eu não sei, no meu ponto de vista, assim, não discorda em nada do que a yoga sempre falou, né? Essa questão da respiração, da importância, né?
tanto Tudo de ter conectado. força, de ter estabilização do core, tudo, porque é uma das prioridades da yoga, estabilização da coluna, né? Tudo acontece na coluna, torções, posturas, né? Mas também com essa questão de respirar devagar. Todos os sábios, né, os yogis, falavam sempre, né, que tinha que respirar devagar e tudo. Ou seja, é uma união realmente, do meu ponto de vista, assim, da ciência moderna com uma ciência ancestral que nem a yoga, né? Isso é muito legal. O pessoal está perguntando ali de bike. Z7 é extremo, é um tiro, então é exatamente aquela explicação que eu passei anteriormente, aqueles tiros em apneia, eles vão fazer isso. E aí perguntaram também, esse tipo de treino você faz por quanto tempo de duração? Eu faço, para ter uma ideia, a recomendação do Oxygen são 8 tiros, né? Começa com 3 tiros, um descanso de 5 minutos, mais 3 tiros, apneia expirado. Aí vai depender do quanto você suporta, mas a cada 1 minuto você vai dar um tiro e você pode marcar lá 10 segundos de tiro e conta as rotações. Você pode medir o quanto está melhorando pelo número de rotações. E aí você vai melhorando, otimizando esse treino, incluindo mais séries, até 8 séries seguidas, né? De tiros de 10, 15 segundos. E o resto, para completar 1 minuto, você passa a fazer a ventilação nasal normal de respiração e entra novamente no tiro. Então, são treinos que é interessante, que são treinos que não são longos, eles não são Uhum. longos, Poucos são minutinhos, né? extremamente eficientes, né? Então, para trabalhar em zonas altas de watts, V6, V5, V6, V7, tiros extremos, os treinamentos de um tiro de apneia expirado vão melhorar absurdamente. Tem estudos que provam que tem uma melhora de 35% na capacidade de repetir o sprint com a mesma habilidade. Uau. Tá? Então, super legal, é muito interessante e recomendado, né? Então, a gente vai ter esses tipos de exercícios também, né? Nos nossos cursos, Porque né? aí eu, no teu caso aí, tu leva bem o extremo, mas para a pessoa chegar a esse porte aí não é uma caminhada. Eu acho que é importante, né, a gente falar isso, porque os primeiros treinos tem uma série de exercícios, né? Os primeiros começam assim, inspira, prende só, inspira, expira, prende 5 segundos, respira 10 normalmente, ou seja, começa com apneias bem sutis e vai aumentando. Porque chegar nessas apneias longas, assim, intensas, com atividade, é um trabalho que Está envolve preparado, tem tem que que ter se uma preparar, evolução. né? E Que tem é que até tomar uma cuidado. coisa que é uma coisa que eu queria te perguntar, Carol, que tu contasse um pouquinho dos teus recordes aí, a gente tem que falar sobre isso, não podemos terminar a live sem que tu conta um pouquinho só cada um, os mais especiais, assim, que tu sente que foi É, algo que para ti foi muita inspiração, mas que a uhum. gente sabe que a nível mundial é uma superação muito grande, tanto que tu tem 8 recordes mundiais, né? Mas tem um que tu ficou 8 minutos prendendo a respiração, assim, O do Guinness. é inspirado, claro. Explica um pouquinho para nós, conta um pouquinho aí. Então, o do Guinness, ele é um recorde, que é uma tentativa que eles autorizam a ser feita, que eles permitem que ventile oxigênio puro antes de entrar em apneia. E aí você fica parado na água, faz uma apneia estática o máximo que puder. E aí nessa prova eu fiz 18 minutos e 32 segundos. Tá? Galera, é um terço dessa nossa conversa de uma hora aqui. De Eu 60 cheguei a minutos. perder a noção do tempo, entende? Assim, eu entrei, assim, a gente entra em estados que a gente até tem Aham. estudos que mostram, né, que o treinamento em apneia, ele também ele favorece a apneia e meditação favorece os estados mentais, ondas mentais é, melhores, que trazem Uhum. recuperação e entra numa zona completamente diferente do que a gente trabalha no dia a dia, né? E aí, Eu esse imagino, recorde para nossa mim senhora. foi Porque ficar 3, 4 minutos já é algo assim que eu fico, meu Deus, imagina 18 minutos. Claro que teve a questão da inspiração de oxigênio puro, mas sem ter o oxigênio puro foi quanto o recorde? 7 e 18. 7 e Bom, 18. 7 e 18, pessoal. Pensa, 7 minutos prendendo a respiração assim do nada, né? Porque daí não tem nada de Não, externo, né? não. Os 18, eu realmente acho um número inacreditável, assim, mas é claro, faz sentido respirando oxigênio puro antes, né? Satura bem, mas ainda assim, 18 minutos eu acho um número incrível, assim, porque
a maioria das pessoas, agora, se todos vocês, né, que está assistindo aí, pessoal, inspirar, expirar e prender a respiração, faça esse teste que a gente chama de Bolt Score, né, para medir qual é o limite que tu aguenta, né? Geralmente as pessoas ficam em 20 e poucos segundos, né, Carol? Na média, assim, né? 20 e poucos Sim, segundos, uma apneia expiratória. sim. Mas inspiratória é difícil as pessoas passarem de 1 minuto também, é bem difícil, assim, né? Só quem já treina um pouquinho, né? Passa 1 minuto, 1 minuto e pouquinho. Então nós estamos falando de 7 minutos e pouco prendendo a respiração, né? É, eu acho incrível, parabéns, Carol. Assim, é muito desafiador mesmo. Isso, eu vejo como das práticas mais desafiadoras que existem, assim. Ela chega a ser, eu fiz uma outra marca mundial que foi de 121 metros de profundidade, né? Uau, Mas eu costumo comparar uma com a outra, porque é, o grau de dificuldade dessa, que é na linha da água, é grande também pela facilidade que a gente tem de poder desistir da tentativa. Né? Quando você desce a 120 metros de profundidade, não. você vai querer voltar. Você vai fazer de Uhum. tudo para voltar. Você tem que voltar. Né? Só Ah, que na piscina, 122. por livre e espontânea vontade de ficar com a cabeça na água 18 minutos, também é muito difícil. Né? Então, são Eu provas acho. completamente diferentes. Envolvem. Meu ponto de vista, acho que o descer 122 é muito pior. Porque ali tu tá na superfície, né? Se der alguma emergência, alguém vai te Em socorrer segurança. rápido, né? Exatamente. 122, meu Deus, é muito grande. Acho que a gente que desce 2, 3 metros assim e já fica, né? Já dá uma certa sensação de que será que eu volto a tempo? Né? 2, 3 metros, 5 talvez. Eu fico imaginando 121, 122. É um número incrível, assim. Imagina, dá uma quadra e pouco. Uma quadra geralmente tem 100 metros, né? Sim. A gente não tem noção, assim, aqui em Floripa tem um prédio, o maior prédio aqui, o Majestic, tem 60 metros de altura, né? Então, olha lá que Uau. sejam 4, 90 andares, não, deixa eu Não, não, calcular dá. aqui, É 360 123, dá andares, uns 40 andares. 40 É, andares, 3, 4, 12. É, mais ou menos 40, 40 andares. É um prédio prédio muito alto. 40 andares, mais ou Tem menos poucos isso. no Brasil dessa altura. Tem que olhar para um de 10 andares e botar mais uns 3 em cima, e para ter uma ideia, né? Nossa, É um é pouco longe, muita coragem. mas é uma E viagem, esse não é uma respira viagem. oxigênio puro antes. Não, não, Esse não não, pode. é normal. Só o ar Porque imagina. atmosférico, que o oxigênio é tóxico com a pressão. Você entra em Ah, convulsão, entendi. não é permitido. Ah, entendi. A taxa Não é alta de permitido. oxigênio sob pressão é tóxica. Tem um limite, né? É bem perigoso. Tem um limite Então, isso na aí, corrente sanguínea. mas na E essa profundidade é inspiração, mundial. e essa inspiração antes de descer também, eu acho que com certeza tu tem uma capacidade pulmonar muito grande, né, para tomar uma inspiração bem grande antes também, né? Também, aí a gente trabalha com esse volume extra de inspiração máxima, mas ao mesmo tempo a parte mais importante é o extremo negativo para aceitar a pressão, porque o pulmão sai com 6 litros, com mais 25% acima disso, com a manobra que a gente faz de ar, e daí a gente chega lá nos 40 metros, 45 metros de profundidade, com o pulmão, a gente chega em 40, 50 segundos com o pulmão extremamente reduzido, e dali para baixo a gente trabalha com um vácuo interno muito grande, aonde o que vai comandar mesmo o conforto e a possibilidade de seguir mais fundo é a flexibilidade do tórax e do diafragma, para que eu busque ar para compensar essa parte exterior. Eu me desconecto do corpo e eu trabalho só com o mínimo de ar possível para colocar ar nos meus ouvidos para eu continuar a descida. Então, é bem tático o mergulho, é muito rápido e não pode falhar. Não pode falhar. Tem um momento assim que é o mais crítico, que se falhar você vai ter que parar e voltar. Você tem a apneia, mas perdeu o volume de ar. Então, esse momento, se o pessoal vê depois nos vídeos do mergulho, eu uso um profundímetro aqui no pescoço, e aí, próximo de chegar nesse volume residual, que é onde a gente praticamente não tem mais, é o mínimo que o pulmão
tem de ar, eu tiro esse ar do pulmão, pelo movimento do diafragma, eu empurro ele para cima, coloco na bochecha, eu faço um movimento de puxar o ar para a bochecha, isso em segundos. Enquanto a máquina Nossa, está caindo, ela está caindo em profundidade, eu tenho que fazer isso e tenho que estar relaxada. Eu jogo ar para cá e pressiono essa região. Então, eu faço isso aqui. E é o único e último ar que eu tenho para ir até os 120 metros, é esse. Se eu abrir a glote e perder o ar, uau. acabou o mergulho. Tem uma hora que a própria língua inteira está todinha colada na parte posterior das vias da traqueia, fica tudo colado. Eu não tenho mais de onde tirar nenhum milímetro de ar. Mas a gente fica manobrando esse mínimo de ar até conseguir chegar onde se propôs a chegar. Né? E aí tem as dificuldades Cara, da volta também, né? Dificuldade da volta, narcose. Narcose é que muito incrível, perigosa. cara. Que É incrível. um Porque ainda na compromisso. volta tem que estar consciente do corpo para bater. Tu se puxa na corda, né? Tem uma corda que tu vai se puxando, é Bom, a isso? gente volta com o Na balão, volta? esse a gente volta. Mas é muito importante não, o consumo do oxigênio, que tem gente que acha assim, está parada, não está consumindo. Não, mas o cérebro consome 25% do oxigênio. Então, qualquer pensamento errado, qualquer estresse vai fazer tu consumir oxigênio Nossa. além da conta. E normalmente a gente já paga na volta, que é onde a situação é mais crítica, né? Então, chegar no fundo é 40% do desafio. 60% é conseguir voltar. Né? Então a Consegui gente voltar. toma E a. muito cuidado com a qualidade dos pensamentos o tempo inteiro para evitar um golpe emocional ou um desvio da concentração que vai interferir na tática, né? na técnica da compensação. Eu tenho que estar sempre focado no que eu tenho que fazer e tenho que voltar. Sim, porque é a tua vida que tá ali. Imagina, eu penso o nível de Exatamente. concentração. Eu acho que para nós, seres, né, normais, assim, cara, é difícil de entender isso, sabe? Porque tu tem que ter um controle do teu corpo inacreditável, assim, porque, né, quanto mais a gente vai estudando sobre a respiração, a gente começa a entender o quão complexa ela é e todo esse controle que tu falou de ter o controle do diafragma, né, do peito, da garganta, porque a gente quando enche completamente, enche um pouquinho de ar aqui nessa região também, né, é o limite da Também. respiração. A maioria das pessoas não faz ideia disso, né? E te digo Sim. que mesmo treinando é difícil de ter essa consciência de tem técnicas de yoga, né, que a gente pressiona o períneo, traz energia para o topo da cabeça para expandir, né, o chakra coronário. E aí tu começa a criar um pouquinho mais de consciência que quando tu pressiona a garganta, tá bom, eu senti um pouquinho dessa pressão aqui. Mas eu fico imaginando o nível de consciência que tu tem no corpo para poder fazer toda essa manobra enquanto está na água nadando, com a tua vida em jogo. Né? É muita. Isso aí. Para dominar, para tu desce tranquilo, sabe? Você obrigatoriamente Uhum. tem que descer tranquilo, calmo, relaxado Muito calmo. e muito concentrado no que tem que ser feito, de forma correta. Nossa, que Ainda legal. mais porque a gente, com a narcose, que é o outro gás que está envolvido na nossa. A gente respira esse gás, mas ele é um gás que não é utilizado pelo corpo, que a gente chama de um gás inerte, ele entra e sai do corpo e não é usado. Só que o problema do Uhum. nitrogênio, ele entra na corrente sanguínea também, ele se liquefaz com a pressão e entra na corrente. E aí, na corrente, se ele entrar na corrente e virar no estado gasoso, eu posso ter o risco de doenças compressivas. E outra situação que o nitrogênio atrapalha muito é que ele interfere nas ligações nervosas, nas sinapses. Uhum. Então, você está indo para o Pode fundo, atrapalhar a tua atrapalha os coordenação ali no. pensamentos, atrapalha os pensamentos. Você acha que está fazendo algo rápido e está fazendo lento. Você pode ver coisas, você pode ver qualquer coisa. Tem gente que vê pinguim, luz, elefante. É, é, tem gente que só escuta sons. Eu escuto sons, né? Eu não vi nada assim embaixo d'água, mas eu escuto sons. Quando eu escuto sons, eu sei que eu não estou bem, mas eu ainda assim controlo isso, sabe? Eu consigo controlar. Nossa, Tem que ter esse controle também. É bem que difícil. consciência que tem que ter, né? Porque eu vejo.
nas sessões de breathwork, onde a gente hiperventila, né? E a gente está oxigenando menos o cérebro, então começa a tirar a parte um pouco mais racional da jogada, né? Tirar um pouco do ego, e a pessoa começa a sentir mais coisas. Por isso que a gente fala expansão de consciência, né? Porque a pessoa está sentindo coisas que normalmente ela não está acostumada a perceber e sentir. Porque normalmente o ego, né? O cérebro está ali tudo no mental, no mental, no mental, e não consegue se entregar para esse sentimento, né? Eu fico imaginando nesse momento o nível de conexão espiritual que tu tá ali e de entrega, né? Porque né, que a gente falou, tua vida tá em jogo ali, e tu entra nesse estado meditativo muito profundo de fazer toda essa etapa aí, né? Mas a conexão que tu tá ali com certeza é muito profunda, porque, né, o teu cérebro tá consumindo bem menos que o normal, né? Ele tá bem em stand-by, né? E tu não pode devagar a mente, tu não pode deixar a mente devagar, ou seja, tu tá completamente focada e totalmente conectada, Exatamente, corpo, mente e alma. Literalmente, para chegar a exatamente, esse extremo assim. exatamente. Que legal. Ó, Tem uma frase que eu acho que eu comentei já, do Patanjali, que ele fala isso, né? Que a respiração dá a consciência para o corpo e a maior dificuldade nossa é em meditação estática, né? A maior seria desafio é se desconectar dessa respiração mortal que ele fala, né? Que é esse medo da morte, ou seja, entrar no estado de meditação tão profundo que tu se entrega, né? É o que está acontecendo ali contigo nesse momento, uma conexão muito, é, muito profunda, do meu ponto de vista, assim. o meu amigo que faleceu, que desceu comigo no 121, ele dizia que era um estado de dissolução, era de dissolver, de estar junto com aquele ambiente e um momento que não tem tempo, não tem, é uma paz, não tem mais pressa para nada, são segundos que parecem uma eternidade e ao mesmo tempo aquela sensação de que tu não és nada, mas não é que tu não é nada, tu é o tudo. É muito legal, assim, a sensação que eu só Se tive quando eu conectou. cheguei lá no fundo. Muito, muito legal. Mas assim, esse foi o momento, foi o meu momento de encontrar essa sensação, né? Mas acho que todo mundo Uhum. pode ter isso de alguma outra Uhum. forma. O meu foi esse. Não quer dizer que todo mundo Sim, vai ter que descer se existe claro, necessidade, com tá? certeza. Até tem uma pessoa aqui comentando, os meus melhores resultados era quando eu fazia yoga. Às vezes a gente espera para fazer o yoga quando tem um tapete, quando está em silêncio, quando tem a condição perfeita. Mas muitas vezes a gente faz yoga, em qualquer lugar a gente pode fazer. Eu faço yoga Uhum. quando eu entro no meio do mato de mountain bike, por exemplo. Quando eu entro numa trilha, quando eu faço uma Uhum. descida e ela me absorve. Aquilo ali é um estado de estar no presente. Aquilo ali é um estado de Uhum. yoga. E eu não preciso pegar o meu tapete, eu não preciso, sabe, eu preciso de silêncio, eu preciso de uma vela. Não, até lavar a louça você faz yoga, entendeu? Pode fazer Basta meditação. você conseguir Eu fiz, entrar no eu fiz estado. um post sobre isso ontem. Bem, É, eu fiz um post sobre isso ontem, falando, né, de se manter nesse estado meditativo. E isso é a respiração e, consciente. Que ela é ao mas longo do dia, né? Se tu tá consciente da tua respiração, de certa forma tu tá num estado mais meditativo. sim, Em qualquer atividade que tu estiver fazendo. Né? E eu é acho a que esse melhor forma. é bem o que tu falou. Tanto que tem uma frase que eu não lembro de quem que é, mas que ele fala que toda obra de arte nasce na ausência do artista. É quando tu se conectou tão profundamente, que é aquilo que tu comentou, né, se dissolveu com tudo, Sim, que tu faz as tuas melhores atividades, né? O artista vai produzir a melhor obra dele nesse momento. E, claro, para ti é assim, mas pode ser pintando, pode ser cantando, tocando um instrumento musical, fazendo o que ama, né? Atividade física, quem ama muito algum esporte, enfim. Não precisa necessariamente ir a esse extremo, mas a ideia, né, que acho que a mensagem que tu traz, pelo menos para mim, ficou assim, essa mensagem de que pode ser a todo momento essa conexão, né? Essa conexão tá o tempo inteiro disponível nas nossas mãos, né? Que é a conexão com a respiração. Não precisa levar a esse extremo, mas estar conectado com ela te permite fazer coisas incríveis. Show, Carol. Legal, acho que a gente até já passou, eu nem vi que horas são. Já passou. então, Ah, não, já a gente está batendo agora. Tá faltando 5 minutinhos. fechou. Eu não sei se alguém deixou mais alguma pergunta aí.
que a gente possa responder, ou tu quer falar um pouquinho mais sobre. A gente pode falar de repente um pouquinho sobre o oxigênio, né? Porque muitas pessoas me chamam também aí no direct, né? Perguntando um pouquinho como funciona. E o objetivo da Oxygen é trazer toda essa mensagem baseada em ciência, né? De quanto é importante a respiração e o que ela afeta, né? A gente tem uma série de doenças, inclusive relacionadas à hiperventilação, né, Carol? Hipertensão, diabetes, acaba afetando uma série de coisas. Descobriram até que a osteoporose tem uma ligação com hiperventilação. Ou seja, está afetando todo o corpo. Alergias, né? Uma série de coisas aí que um quadro de hiperventilação. Então, se você sente, por exemplo, mãos frias, os pés frios, a sensação de formigamento, dor de cabeça, dor lombar, tem uma série de coisas que podem estar, sim, relacionadas à respiração, né? E são muitas, né? A lista é grandinha, assim, e sem contar toda essa questão de ansiedade, né? De A não conseguir se própria concentrar. a obstrução nasal que teve uma pessoa que comentou no início, eu não consegui comentar naquele momento. A obstrução nasal Uhum. pode ser também provocada por essa ausência da respiração nasal consciente. Aí a pessoa vai para a boca, respiração bucal, e só piora, sabe? Piora o formato da face, a dentição, o formato da entrada do ar. Quando o céu da boca, por exemplo, muda com essa respiração bucal, ele comprime a parte interna a área nasal, então o espaço fica menor. Então, quanto mais respira pela boca, mais vai piorar. A respiração bucal, ela faz um relaxamento interno da musculatura e gera flacidez interna. Esse é o principal problema do ronco, por exemplo. Então, A assim, apneia, né? A apneia obstrutiva. desde a parte mecânica até a parte química, todo o corpo se altera. Todo o corpo se altera. E a gente precisa, como eu falei esses dias, se divertir buscando pela respiração nasal, né? Se Uhum. desafiar mesmo. Aí eu digo que é um desafio sadio. Né? Lembrar, estou respirando pelo nariz, ficar em alerta no começo, e daí naturalmente a gente vai desobstruindo o nariz, vai começando a respirar mais calmo, vai melhorando com uma coisa muito simples, né? Muito simples, que a gente não presta atenção. Que interessante. Eu fiz o curso com o Dan Brulé também. Não sei se tu conhece o Dan Brulé. Acho que ele é americano. E ele fala: se tu não conseguir prestar atenção na tua respiração, tu vai conseguir prestar atenção no quê, né? É uma frase um pouco, né, assim, desafiadora, né? Mexe um pouquinho, com a gente fica meio chateado, assim, mas é Mas verdade, é no fundo. verdade. Se tu não conseguir prestar atenção na tua respiração, tu vai prestar atenção em quê? Sabendo, né, a importância dela, talvez para quem não sabia, né, que ela é tão importante assim, que afeta tanto o nosso corpo, talvez agora fique um pouquinho mais claro, né? E dizer assim, deixa eu dar uma olhada para isso, pelo menos, né? Deixa eu me observar, fazer um treininho, entender um pouquinho mais, porque às vezes para dormir à noite, que o sono é muito importante para nossa qualidade de vida, né? Eu diria que ele é fundamental. Antes de dormir, inspirar em 4 segundos, soltar em 8, né? Que daí você soltar mais devagar já faz o nosso corpo ir relaxando, né? Seja pequenas mudanças que tu vai fazendo assim no teu dia a dia, antes de dormir um pouquinho, quando acorda, né, fazer uma respiração mais vigorosa para dar uma energia e estar consciente da respiração ao longo do dia. Só isso já faz uma mudança radical na vida, assim, no sentido Sim, de energia, de concentração, de alimentação compulsiva, né, essas fugas, né, que a gente, por questões emocionais, acaba, né, emocional, daí é. não conseguir. É. E Então é tem isso, várias Carol. outras aplicações aí, ó. O aquecimento, largada de prova, aumentar o foco, recuperar depois de prova, tem muita coisa, muita coisa. Então, a galera que tiver Muita interesse, coisa. né, manda uma mensagem para a gente, deixa o nome. Se tiver interesse em fazer o Isso aí. curso, né, nós já vamos começar a fazer a nossa lista de interessados. É isso. Isso aí, legal. A gente falou de dezembro, né? De 11 de dezembro. A gente está 11 de mais ou dezembro, menos organizando. Floripa. A gente vai divulgar ainda, né? Mas a princípio vai ser essa data. Isso aí. Obrigado, Juliano, pelo Show? convite. Eu que agradeço. Muito obrigado por ter Obrigada a contado um todo pouquinho da mundo. tua história e trazer todo esse conhecimento aí gigantesco que tem sobre respiração. Obrigada a todo mundo aí que participou também. Beijão. É. Isso aí. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado aí. Até mais. Boa noite.